Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, ainda no Parque do Bacurau, local do jogo mais maluco do Parazão 2026. Eu tenho certeza que vocês aí do outro lado não imaginaram o roteiro que aconteceu aqui ontem, nesse gramado de um dos estádios mais raízes do futebol paraense, que claro, a gente gostou demais de conhecer a belíssima Cametá, graças, claro, ao apoio de todos vocês. A gente vai conversar bastante sobre esse jogo e, claro, também sobre a partida importantíssima diante do Internacional na próxima quarta-feira e, claro, começar a projetar também a decisão do campeonato diante do nosso maior rival. Antes, você já sabe, é muito importante deixar o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora, tá bom? O like de vocês é fundamental para o nosso trabalho seguir aqui no YouTube. Vou colocar uma meta aqui para esse vídeo de 1.300 likes. Acredito que a gente consegue chegar tranquilamente. Verifique também o botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, vamos lá iniciar esse vídeo conversando com vocês, mas antes da gente entrar nos assuntos especificamente do Clube do Remo, mais uma vez agradecer a todos vocês que ontem acompanharam o nosso trabalho, essa cobertura especial. O vlog do jogo de ontem já está disponível desde as 7 da manhã aqui no canal, então é muito importante que você clique e que você assista, tá muito bacana. Então, depois que você vê esse conteúdo, você assiste porque tá muito bacana. E mais uma vez agradecer aos parceiros especiais que a gente teve para este trabalho fora de casa, para essa viagem, né, que a gente conseguiu aqui para a cidade de Cametá, especialmente a Bet da Sorte, onde por lá você consegue, né, montar os seus palpites com as melhores cotações do mercado. A Bet da Sorte, que em mais uma temporada estará junto com o Chaves Remista, claro, dessa vez na Série A do Brasileirão. Você clica no link do primeiro comentário fixado e ajuda o canal a crescer também com esse apoio. Detalhe, você é sempre importante lembrar que precisa jogar sempre com responsabilidade e para maiores de 18 anos, pessoal, tá bom? É muito importante sempre esses regados com vocês, com a galera da Bet da Sorte. E também o recado da Ivoei, que está aí com os pacotes especiais para os jogos do Clube do Remo fora de casa no Brasileirão. Mês que vem já tem o Flamengo lá no Maracanã, onde nós estaremos fazendo trabalho também fora de casa, graças aos pacotes da Ivoei especiais para vocês, passagens e hospedagens em lugares sempre muito bem localizados nas cidades por onde o Leão Azul vai passar na elite do futebol brasileiro. Vamos lá, galera, vamos lá bater um papo sobre o jogo de ontem, né? Porque todo aquele roteiro maluco que a gente viveu não precisava ter acontecido. Se o Clube do Remo tivesse concluído as oportunidades que ele criou na primeira etapa, talvez ontem seja o jogo assim que o Remo mais criou na era Osório e acredito que no Campeonato Paraense também, né? Porque na Série A nós tivemos alguns jogos em que o Remo criou oportunidades, mas não tanto, claro, quanto no jogo de ontem. Especialmente ali com o Carlinhos, que perdeu no mínimo 3 gols claros na primeira etapa. A gente teve o pênalti marcado em cima do Aleph Manga, que o Pikachu telegrafou e acabou perdendo. O João Pedro depois perdeu no rebote. E o Remo poderia ter vencido o primeiro tempo tranquilo ali por 2, 3, até 4-0. O Cametá foi dominado pelo Remo, pelo esquema que o Osório colocou em campo. Aliás, tem muita gente na dúvida sobre qual esquema o Remo entrou em campo ontem. O Remo jogou no 3-4-3, pessoal. O João Lucas fazendo o zagueiro pelo lado direito. O Osório tem insistido, né, em utilizar esse lateral direito como um terceiro homem. Às vezes o Thalisson também joga até como lateral no esquema com 4 homens atrás. O Marlon centralizado, aliás, um bom jogo do Marlon, na minha opinião. E o Kaique do lado esquerdo, que fez aquela lambança que abriu o placar para o Cametá. Aqui no meio de campo ele tentou recuar a bola para o Rangel. O Rangel foi tentar cabecear. Na minha opinião, não tinha tempo hábil para tempo de reação. Tá? Acho que o Rangel
Ele tentou ali tirar, talvez achando que a bola nem estivesse na direção do gol. Mas muita gente falou, é para ele ter defendido e trocado por um tiro livre indireto. Gente, a adrenalina do jogo, a rapidez com que foi o lance, às vezes, só na hora aqui mesmo para você saber como é rápido para reagir num lance como esse. Então, talvez essa decisão realmente do Rangel poderia ter sido diferente, mas para mim, o grande responsável por esse gol contra bizarro, para mim, foi o Kaique. Tá? Então, ele recuou a bola sem olhar para onde o Rangel estava, exagerou na força, e o Remo tomou aquele gol bizarro. O estádio do Parque do Bacurau todo veio abaixo, claro. O estádio veio junto com o Cametá, que voltou ligado para o segundo tempo. Né? O Osório manteve o Carlinhos, que perdeu vários gols no primeiro tempo, na partida. O Remo seguiu com aqueles dois centroavantes, com o Manga e o Diego Hernandes espetados como os pontas, e às vezes o Remo jogando com 4 atacantes, ou até 5, se você contar o Pikachu chegando também no setor ofensivo. E o Cametá no segundo tempo conseguiu entrar no jogo, o Germano, camisa 10, teve espaço, trabalhou ali com os pontas, e depois de um cruzamento, o Cauã, camisa 7, cabeceou e fez o segundo gol da equipe do Mapará. O meio de campo do Remo já estava desgastado, os jogadores já estavam até cansados, né? O Osório esperou para fazer as mudanças, tomou o segundo gol, quase tomou o terceiro no lance ali, que eu acho que foi o Marlon que salvou em cima da linha. E aí sim vieram as mudanças, entrou o Patrick de Paula, Vitor Bueno, né? E o Zé Ricardo. Essas 3 mudanças aí que o técnico do Clube do Remo, o Osório, fez. E ele fez depois a 4ª mudança, não fez a 5ª com a entrada do Nico Ferreira, que entrou bem também, com cruzamentos, com participação ali nos gols do Leão Azul. Aí o Remo conseguiu finalmente, depois de um cruzamento, diminuir, né? O João Pedro escorou para o gol do Carlinhos, que finalmente marcou o primeiro gol. E foi engraçado o Carlinhos marcar, porque ele faz assim, né? Meio para tirar a zica dele. E assim, gente, confiança para jogador é muito importante, mas o Carlinhos realmente está numa fase da carreira muito abaixo, né? E eu não sei se é suficiente para manter ele no elenco, né? A diretoria deve montar uma lista de dispensas, mas ontem ele poderia ter comprometido a nossa classificação aqui, mas aí a comissão técnica vai com certeza dar apoio moral para ele ainda em alguns jogos, não sei se na Série A, tá? Até porque o Paraense só tem os 2 jogos da final e depois temos a Copa Norte. Talvez ele seja útil na Copa Norte e não na Série A, na minha opinião, tá? E depois o Clube do Remo conseguiu empatar com o predestinado João Pedro, recebeu o passe do Carlinhos, bateu no canto do goleiro aos 45 do segundo tempo. O Cametá também já estava muito cansado, sentiu a parte física. Depois do primeiro gol do Remo, o Cametá já sentiu, a torcida já aqui no Parque do Bacurau, já sentiu o baque do gol marcado pelo Remo, porque eles sabiam que tinha muito tempo ainda. O primeiro gol do Remo foi aos 25 do segundo tempo. Aí veio uma coisa que eu não gosto desse campeonato, mas respeito, que é a parada, né, pelo clima, que quebra o jogo isso, cara. O Remo tava ali amassando o Cametá e a parada vai e quebra o jogo. O Cametá voltou depois a tentar marcar o terceiro gol, mas aí veio o lance que o João Pedro acabou empatando. E aí, para mim, o golaço da tarde, né, claro, o Patrick de Paula, um sem pulo sensacional, ele que entrou muito bem no jogo e tá jogando muita bola. Daqui a pouco eu vou falar sobre alguns jogadores aqui, mas o que o Patrick de Paula tá jogando no Remo é absurdo, tá? Ele vem realmente recuperando seu futebol e na Série A vai ser um cara muito importante para nossa campanha. Fez um golaço ali de fora da área, tirou a camisa, mostrou para a torcida, na camisa 12 ali, dando apoio, claro, para o 12º jogador, que é a torcida remista, que esteve aqui no Parque do Bacurau. Então, uma classificação, na minha opinião, justa, porque se o Remo caísse ontem aqui, seria injusto pelo jogo que o Remo fez. O Remo perdeu muitos gols. Talvez o Remo fosse castigado pelo fator futebol, que é você não aproveitar as chances. Então, ontem o Remo não merecia ter saído daqui derrotado. E assim, gente, eu não vejo nesse momento o Osório, acho que não vai acontecer isso, dele voltar atrás nas convicções dele, ele vai insistir com esse zagueiro pelo lado esquerdo, vai tentar implementar esse sistema com 3 zagueiros, até pelo tempo que não vai ter para o jogo do Inter, os 2 repasses, para o jogo do Fluminense, que depois do Fluminense é que vai ter uma pausa para trabalhar, mas mesmo assim ele insiste, né, nessas convicções. A torcida muito puta, ontem teve nota aí da remoçada, né, pedindo para que ele fosse demitido. Inclusive, acredito que essa arte estava até pronta já para uma possível eliminação, porque o Remo até os 45 estava sendo eliminado aqui no Parque do Bacurau. E
É um trabalho realmente que a torcida está muito aflita, mas a torcida também sabe da importância de ser campeão para dar moral para esse elenco. E aqui eu queria conversar uma situação com vocês, né? Ontem, conversando com algumas pessoas do clube, essas pessoas do clube falaram uma coisa que me chamou a atenção, de que essa viagem aqui para Quemetá, onde o Remo passou 10 horas, 9 horas, né, no barco, vindo de Belém para cá, ela foi muito importante para que esses caras entendam onde eles estão jogando. Tem jogador que desembarcou no Remo ontem, entendeu a importância de jogar no Remo ontem, por toda a logística que por toda a movimentação que a torcida do Remo causa. Teve muita gente que veio de balsa para cá, assim como a gente, né? Teve que atravessar de caravana, chegou em cima da hora aqui do jogo. Então tem jogador que ainda precisa ter essa identidade com o clube, entender onde está pisando e representar essa camisa. E isso a gente vai seguir cobrando, tá? Eu não vou deixar de cobrar aqui e eu quero ser campeão paraense em cima desses caras, tá? Eu quero ser campeão em cima deles, porque isso vai dar moral também para a Série A. Não é porque a gente vai ser campeão que a gente vai deixar, né, se Deus quiser vai ser campeão, que a gente vai deixar de cobrar esses caras aí dentro do Clube do Remo. E nós vamos seguir cobrando. Diretoria, técnico, que a gente não sabe até quando vai, porque ontem, se ele fosse eliminado, ele seria demitido ontem, não teria para onde correr. E jogadores, né? Os que ainda não estão rendendo, e a gente vai seguir apoiando os que estão dando certo, para que eles possam seguir nesse caminho. Inclusive, sobre os jogadores que estão dando certo nesse início, o Aleph Manga, cara, que veio em baixa para cá, todo mundo desconfiou dessa contratação. Um jogador que passou uns 2 anos, se eu não me engano, parado na carreira por conta de problemas com... assim, você já sabe, né, das bets aí. Ele acabou, infelizmente, pegando essa punição na carreira. Ficou 2 anos parado, não podendo jogar futebol. E aqui no Remo, ele consegue lembrar aquele Aleph Manga que foi do Coritiba, que foi destaque, né? Que se destacou e conseguiu ajudar a equipe ali naquela Série A. Inclusive o Coritiba permanece naquela Série A de 2022, cai só no ano seguinte. Então o Aleph Manga tá jogando muita bola e pra mim ontem ele foi o melhor jogador em campo aqui. Melhor jogador em campo do Clube do Remo. No primeiro tempo chamou para si a responsabilidade, pediu a bola na hora do pênalti. Claro, o Pikachu por uma hierarquia bateu, mas o Aleph Manga pediu a bola para bater. No segundo tempo aqui foi para cima dos caras do Quemetá, driblava 1, 2, 3 seguidos, merecia o gol, chamava a torcida. Então um cara que já está vivendo o Remo, já entende onde ele está jogando e tem tudo para fazer uma baita temporada, se Deus quiser, pelo Clube do Remo. Então, parabenizar aqui o jogo que o Aleph Manga fez. Patrick de Paula também, um monstro ontem, né? E também é um cara que vem para dar essa volta por cima na carreira. O Patrick de Paula, perdão, passou por uns problemas, aí, principalmente físicos. Ele foi a maior contratação até um tempo atrás do Botafogo e não conseguiu render no Botafogo. Todo investimento, teve um início muito promissor no Palmeiras e agora está tentando voltar a esse futebol. E aqui no Remo, nos últimos anos, a gente tem recuperado os jogadores. O próprio Pedro Rocha é a prova disso, ano passado. E a gente tem tudo para recuperar também alguns jogadores que chegaram em baixa por aqui. O Remo está aguardando a chegada do Jajá. O Leão, claro, já deve estar em Belém do Pará nesse momento, porque o time ia sair de madrugada aqui de Cametá, ia chegar lá de madrugada também, início da manhã, em Belém. Eu não olhei a programação para saber se vai ter treinamento hoje, mas se não tiver, amanhã o time se representa, porque quarta-feira já tem o Inter pela Série A. E o Remo precisa vencer esse jogo. E aqui, mais do que nunca, fica a torcida para que o Osório não invente nessa escalação de quarta-feira, para que o Remo consiga trazer essa primeira vitória na série A do Campeonato Brasileiro. E assim, eu só queria, antes de encerrar o vídeo, pedir desculpas, porque ontem eu estava assim, com a adrenalina lá em cima, gente. Vocês não têm noção de como eu estava pilhado ontem, no final da partida, na correria aqui. Eu saí dessa área aqui do campo e corri para lá, onde é o setor visitante. Então, eu estava adrenalina lá em cima, filmando os jogadores, correria. Tentei gravar aqui na beira do campo também com outros atletas. Depois desci, tive que montar rapidinho a live, porque eu tive um problema no YouTube. Eu tive que tirar a live do ar, porque não monetizou. Tive que montar todo o equipamento. E na hora, a minha pergunta foi sobre parte psicológica. Acho que realmente eu vacilei, eu poderia ter perguntado ali sobre parte tática também, mas com a adrenalina a gente tem direito a uma pergunta só, correria, aqui embaixo o vestiário, todo mundo cametá misturado com o do Remo, sabe? Uma zona, mas é a estrutura do estádio, a gente tem que respeitar. E a gente só teve direito a essa pergunta porque a assessoria do Remo já queria encerrar.
para depois os jogadores irem, né, para o navio e depois retornar à capital paraense. Então, até pedir perdão realmente, porque ontem eu estava assim, com a adrenalina lá em cima, estava até um pouco estressado com o que aconteceu, né, da correria, com um problema que deu na minha live, mas agradecer a todos vocês pela audiência espetacular e nós vamos seguir aqui cobrando, nós vamos sim seguir sendo a voz do torcedor do Clube do Remo, né, nesse momento. E assim, vou falar uma coisa para vocês. O Remo, se Deus quiser, vai ser campeão paraense nos dias 1º e 8. Mas o jogo importantíssimo para essa final vai ser o jogo do Inter. E o Osório não pode inventar, gente. Ontem já tivemos técnico na Série A caindo em estadual, que foi o Diniz. Então, é importante, claro, para a avaliação do trabalho, o estadual. Porque se o Osório caísse aqui, gente, ele iria sim ser demitido. Eu vi gente falando, não, Parazão não é motivo para avaliação. Vocês acham realmente que o Remo, na Série A, com todo o investimento pesado que fez, a diretoria não ia ficar pressionada para demitir o treinador se ele caísse aqui ontem? É claro que iria, gente. Seria vergonhoso. E mais vergonhoso ainda, com todo respeito. O Remo ia ter que jogar a Copa Grão-Pará para garantir uma vaga na Copa do Brasil ano que vem. Não tem condições, né? Então, que o Osório, né, reflita sobre isso e que quarta-feira ele escalhe direito, mexa direito no time e que a gente possa sair vencedor. Depois a gente vai trazer, claro, material sobre o Internacional para a gente começar a bater um papo sobre esse jogo importantíssimo e que você vai ter a obrigação de ir quarta-feira apoiar o Leão Azul em busca dessa primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Agora a gente vai aqui ir pro hotel, pegar as coisas e retornar para Belém. À noite, se Deus quiser, tem conteúdo do canal também para trazer mais informações, tá? E muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, deixou o like. Não esquece de assistir o vlog também, que está muito bacana. A gente fez com muito carinho para vocês. Hype o conteúdo, verifica a tua inscrição e comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!